Graça e paz. Amados, em 2 Coríntios capítulo 4, Paulo, ele vem trazer uma palavra de encorajamento. Paulo explica aqui porque ele não desanima em seu ministério, apesar da sua vida de aflição como apóstolo de Cristo. E ele vem nos encorajar também a não desanimar na nossa caminhada com Cristo. Muitas vezes passamos por grandes turbulências, mas Deus ele está conosco. E esse texto aqui vem falar sobre tesouro em vasos de barro. E diz assim o versículo 1: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo, ele continua apresentando aqui, neste capítulo, o evangelho da mudança, o evangelho da nova aliança, o ministério que oferece às pessoas vida, que oferece salvação, que oferece justificação e tem poder para transformar vidas. Este é o ministério da nova aliança. E Paulo aqui, no capítulo 3, ele vem falar sobre este ministério, e no capítulo 4, ele continua. E Paulo, meu amado, ele foi um perseguidor da igreja. Ele não buscava a Cristo, mas Cristo o buscou, transformou, capacitou, comissionou e o fez ministro da nova aliança. E Jesus, ele demonstrou a Paulo sua misericórdia, não levando em conta sua miséria, e deu a ele a sua graça. Olha que coisa linda! O evangelho de Cristo, meu irmão, é o que nos dá força para enfrentar os sofrimentos, para enfrentar as lutas, a perseguição, a rejeição, o abandono, o apedrejamento, os açoites, as acusações e a própria morte. E o evangelho de Cristo também, ele nos capacita a ser íntegros na pregação. E Paulo vem trazer para nós e para o povo, para os crentes de Corinto, essa palavra de encorajamento. Então que você também seja encorajado, que você tenha força na caminhada, porque nós precisamos ser fortes, O versículo 2 diz assim: Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, e assim pela manifestação da verdade. O cristão, ele vive na luz. E Paulo vem trazer aqui que os falsos mestres, eles queriam mais os aplausos dos homens do que a aprovação de Deus. O cristão verdadeiro, o servo verdadeiro, ele não usa truques para pregar a palavra de Deus. E aqui eles estavam usando atrativos enganosos para atrair as pessoas. E esses falsos mestres aqui estavam imitando a astúcia da serpente que enganou Eva no jardim do Éden. Olha como isso é sério. E a motivação de Paulo em seu ministério aqui não era o dinheiro, não era a aprovação humana. Por isso, ele se recusou a adulterar a palavra de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. O cristão verdadeiro, ele não adultera a palavra para ganhar ouvintes. As pessoas precisam ser atraídas, meus amados, pelo evangelho da cruz, a manifestação da verdade. E Cristo é a única verdade. Essa é a verdade e esta é a palavra que nós temos que pregar e nos encorajar com o evangelho de Cristo. O evangelho da nova aliança, que é aquele que nos dá força para enfrentar os sofrimentos, as lutas, E Paulo, ele nos trouxe esse encorajamento para que nós pudéssemos também permanecer firmes na fé. O versículo 3 diz assim: Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Aqui se refere ao coração endurecido, que faz com que as pessoas sejam separadas da presença de Deus. Então, se você não abrir o seu coração para Deus, ele não vai habitar. Jesus, ele é educado, ele vai bater na porta do seu coração, na porta da sua vida. Se você ouvir e abrir a porta, aí ele vai entrar.
Agora, se você estiver com o coração endurecido, você não terá a presença de Deus na sua vida. Versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Muitas pessoas estão cegas para Cristo, e assim Deus permanece oculto para eles. O evangelho, ele salva, ou o evangelho, ele condena. E o evangelho, meu amado, é o poder de Deus para a salvação, não de todos os homens, mas daqueles que creem. Sabe por quê? Os que rejeitam o evangelho estão debaixo da condenação do evangelho. E aqui no versículo 4, a parte A diz que nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes. O diabo, ele não dorme. O diabo, ele não tira férias. Ele não descansa. E ele também não tem paz. Ele age não nas emoções, mas na mente. Ele cega não os olhos, mas o entendimento das pessoas. E muitos dos perdidos, daquelas pessoas que não querem saber de Deus, não são capazes de entender a mensagem do evangelho, pois Satanás os mantém em trevas. E as pessoas sem Cristo vivem na ilusão do pecado, nas fantasias da carne. Mas deixa eu te falar uma coisa muito séria. Se crermos, o evangelho de Cristo nos dá força para enfrentar o pecado e seremos mais do que vencedores. O evangelho de Cristo é o evangelho que nos dá força para enfrentar os sofrimentos, as lutas, as perseguições. Talvez você tenha sido perseguido, talvez você tenha sido rejeitado ou continua sendo rejeitado, ou abandonado, ou acusado. Mas o evangelho de Cristo, Jesus de Nazaré, pode te dar força para enfrentar os sofrimentos. Amém? O versículo 5 diz assim, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Então nós que pregamos a palavra, você que prega a palavra de Deus, você não pode pregar você mesmo. Nós temos que pregar quem? Cristo. A mensagem da cruz de Cristo. Todas as escrituras sagradas convergem para Jesus. Ele é o centro. Ele é o Senhor da sua vida e Ele é o Senhor da minha vida. Então, nós, pregadores da palavra, que trabalhamos na obra, nós somos servos de vocês. Nós estamos aqui para servi-los com a palavra, com a comunhão, com a oração, com a nossa vida com Deus, estendendo a mão. E tudo isso por causa, sabe de quem? De Jesus de Nazaré. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos capacita, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque nem orar nós sabemos. Então, a oração que chega ao trono da graça, aos ouvidos de Deus, é aquela que o Espírito Santo leva com gemidos inexprimíveis. O versículo 6 diz assim, porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus fez isso com Paulo. Foi isso que aconteceu com ele no caminho de Damasco. Uma luz mais forte do que o sol brilhou e o jogou no chão a ponto de deixá-lo cego. E isso foi o brilho de Cristo. E aí Paulo viu o brilho e a glória de Jesus. Amém? Versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Nós não temos o poder
para fazer nada. Nós não temos o poder para salvar ninguém. Quem salva é Deus e o caminho é Jesus de Nazaré. E aqui Paulo passa da glória da nova criação para a fraqueza do vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. A glória não está no pregador, viu, meu amado? A glória está na pregação. A glória não é do homem, a glória é de Deus. Não idolatre pregadores, não idolatre os profetas de Deus, porque toda a glória é de Deus, não é do homem. E a glória não está no vaso, a glória está na pregação da palavra do Senhor. O homem é apenas um vaso de barro, frágil, quebradiço e barato. Mas dentro desse vaso existe um tesouro de grande valor. E esse tesouro é o Evangelho de Jesus de Nazaré. O vaso é frágil, meu amado, mas o Evangelho é poderoso. O vaso se quebra e precisa ser substituído, mas o Evangelho é eterno e jamais será mudado. E Paulo aqui nesse texto, ele não temia o sofrimento nem as tribulações. Ele sabia que Deus guardava o vaso. Então quem guarda a sua vida é Deus. Quem está contigo aonde você vai, aonde você coloca a planta dos seus pés, é Deus. É Ele quem nos guarda. O Senhor manda anjos para nos guardar. Por isso, antes de sair da sua casa, ore com a sua família. Antes de dirigir o seu carro, ore. Fale com Deus em pensamento. Coloque a sua vida e peça a Ele que Ele vai te guardar, meu amado. Mas seja prudente, seja sensato, né? Tenha sabedoria vinda do Senhor. E diz mais, nós precisamos ser vasos de honra, úteis. Nós temos que ser vasos úteis na obra do Senhor e preparados para toda boa obra. Amém? Nós somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus, não das nossas forças. Olha só como isso é sério, hein? Nós somos vasos de barro para que possamos depender do poder de Deus e não das nossas forças. O versículo 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Perplexos aqui é abalados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Amém, meu irmão? Olha o que diz o versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Se sofremos, é por amor a Cristo. E nós vivemos por amor a Cristo. Nós pregamos a palavra por amor a Cristo. Nós somos servos por amor a Cristo. E é assim que tem que ser. A glória não é do homem. A glória é de Deus. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte. Olha só o versículo 11. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tá vendo? Nós corremos, nós somos entregues à morte todo dia, né? Situações, o diabo quer nos tirar, quer nos tomar de Jesus de Nazaré. Mas quem é Ele? Eu tenho que estar com a minha vida purificada e alicerçada em Cristo. Ele vai me guardar, Ele vai me proteger. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Paulo, ele sempre estava entregue à morte. Ele está falando dele nesse momento aqui, porque os discípulos de Cristo, os apóstolos, eles corriam risco de morte todo o tempo. Nós aqui no nosso país, nós temos a liberdade de louvar ao nosso Deus. Agora tem países que não. Tem países que os missionários vão levar a palavra de Deus e estão correndo risco de morte ali o tempo inteiro. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Olha o que Paulo está nos ensinando aqui. Ele creu, por isso ele falou. E nós também cremos, meu amado.
Você precisa crer. A salvação vem pelo crer. E por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Paulo, os apóstolos e nós. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante e as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Amém? E o texto diz mais, viver pela fé. Por isso não desanimamos. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar e não desanimarmos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser exterior é o nosso corpo físico, o nosso ser interior se renova dia a dia. A nossa alma, ela é renovada dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, mesmo que o nosso sofrimento, o que nós passamos aqui na terra, as tribulações sejam grandes, isso para nós é um eterno peso de glória. Momentaneamente nós passamos pelas tribulações, pelas tristezas, perseguições, pelo abandono, o apedrejamento, os açoites, as acusações, até a própria morte. Mas isso tudo produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, para as coisas terrenas, mas para as que não se veem, que são as espirituais. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Olha que texto lindo, né? Este contraste aqui mostra que eternas não se refere à temporalidade, mas àquilo que dura para sempre. Isso aqui não é um tempo definido pelo homem. Aqui é a eternidade. Aqui fala da nossa glória. Nós viveremos com Jesus de Nazaré na Nova Jerusalém. Então creia e que Deus ele possa abençoar a sua vida, possa abençoar a vida da sua família. Amém?